Fala, galera do VF Comunica, mais um episódio exclusivo aqui para vocês. Desta vez, prazer de receber meu camarada Lucas Galberto. Está começando a escrever sua jornada na faixa preta. Está na correria que ele já vai pegar seu voo para o Mundial em algumas horas. Lucas, agradecer aí a oportunidade de ter topado falar com a gente. Porra, tamo junto, Vitão. É nóis, meu brother. Faz muito tempo que a gente se conhece. Porra, ideia boa demais. É sempre bom estar aqui. Então, talvez tenha algum assunto polêmico hoje, né? Então, é sempre bom colocar os pontos de vista aqui, né, velho? É isso aí, cara. Então tem muito assunto bacana para a gente conversar. Primeiro, eu queria que você falasse as suas primeiras impressões lutando de faixa preta. Você vinha numa crescente de marrom muito alta, muita expectativa de ver você lutando na faixa preta. Como que você lidou com esses seus primeiros campeonatos de faixa preta? Você bateu na trave em alguns, venceu alguns. Como está sendo para você essa experiência? Cara, a faixa preta é um negócio, é muito diferente, né? Tipo, toda a atmosfera que tem por trás de um faixa preta lutando, ou de dois faixas pretas reconhecidos lutando, é um negócio super diferente. Você realmente acaba, em muitos momentos, tendo toda a atenção do ginásio na sua luta. Então, é outra atmosfera. As oportunidades, obviamente, são outras. E eu tive um início na faixa preta muito bom. Fiquei ali um ano sem perder, ganhando todos os campeonatos que eu lutava. E agora eu tô vindo de uma série de derrotas que foi um negócio tipo que nunca tinha acontecido na minha vida, mas que são muito importantes porque você tem a oportunidade de um aprendizado gigante, né, cara? Por trás de todo caminho difícil tem a oportunidade ali de um aprendizado grande. E eu acho que o poste que tá no fim do arco-íris, esse arco-íris, no caso, são os momentos difíceis que você tem a oportunidade para aprender. E é isso, cara. Faixa preta é um negócio louco, tá ligado? Tipo, qualquer detalhe mesmo define uma luta de 10 minutos. E é isso, tô indo super motivado pro Mundial, cara. Super motivado. Tive uma mudança de categoria também. Então, baixei nos últimos eventos, subi de novo agora. Então, vai ser uma loucura, velho. Antes da gente entrar nesses passos ainda, essas mudanças, coisas estratégicas para a carreira que a gente está vivendo no jiu-jitsu profissional, falar um pouco desse tuas recentes competições. Na faixa marrom, a galera costuma falar que quando você comete um erro, você consegue até reverter ou esse erro não vai afetar tanto um duelo. Você, por exemplo, leva 2 pontos, você consegue virar, mas na faixa preta já não é assim. Então, uma atitude que você tem errado nesse jogo de xadrez, você realmente acaba perdendo uma luta que talvez você estivesse dominando do início até o meio e para o final perdeu. Qual foi a situação assim que fez você parar e analisar, cara, aqui realmente não pode errar? Teve um erro assim da faixa marrom que te marcou e tu talvez cometeu ele novamente na faixa preta e não deu para reverter? Algo de preparação, fora tatame, qualquer coisa. Cara, assim, na faixa preta eu tive um erro recente que eu desobedeci minha estratégia, sabe? Tipo, eu tinha estudado o adversário, eu sabia o que ele fazia, eu sabia o lado que ele ia. E por eu ter errado em um campeonato anterior, uma questão mais de. Uma questão emocional de ter ido mais para cima do adversário, que, exemplo, no PAN eu fui muito passivo. Aí eu quis fazer tudo diferente no brasileiro em relação a isso, né? Falei, pô, vou ser mais agressivo. Só que a agressividade ela me cegou e fez com que eu passasse por cima da minha estratégia. E aí eu passei por cima da minha estratégia e, cara, acabei tomando uma posição muito difícil ali de reverter, né? E aí, às vezes, você toma, no jiu-jitsu, você toma uma posição ali que faz você desestabilizar durante a luta. E aí eu demorei um pouco para voltar, depois voltei, continuei brigando, mas já era muito tarde para tentar reverter ali a situação que eu vivi, que no caso foi no Campeonato Brasileiro. Então, esse foi um negócio que, sim, que me marcou muito e que me fez ganhar muita experiência, né? Aí, pô, volta pra academia com todos aqueles erros. Aí você fala, pô, velho, erros novos, hora de corrigir. Aí você vai lá, corrige, ganha mais maturidade, volta pro tatame e busca entender o que você tem que continuar melhorando ou que você já chegou no nível que, tipo assim, pô, mano, isso aqui tá muito bom, não vou olhar tanto para isso e vou dar um olhar melhor para outras necessidades, sabe? Entendi. E falando agora na jiu-jitsu profissional, assuntos do Mundial. Vamos começar.
O que tem se visto agora é muito o atleta ele dá um passo muito estratégico na carreira. Já não é mais como antigamente que o atleta topava qualquer desafio. Então, se ele Sim. tivesse que lutar sem perder peso, ele não ia priorizar perder um peso para lutar bem melhor numa categoria abaixo. E isso vem mudando e pode causar um pouco de dúvida e estranheza em algumas pessoas. Você, como atleta profissional, vive uma carreira profissional, com um time profissional. Queria que você explicasse isso, igual a gente está vendo você lutar de leve e agora você foi para o Mundial. Com certeza tem uma estratégia. Eu queria que você explicasse, de modo geral, como está sendo esse novo mundo para os atletas de cuidar muito mais da carreira do que a geração passada cuidou, talvez. Tá, beleza. Então, a gente vai começar explicando um ponto, ô Vitor. O jiu-jitsu não é o mesmo que era antes. Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender e que a gente tem que evitar a comparação. Eu vejo muita gente, cara, muita gente, mestre de jiu-jitsu, faixa preta da antiga, olhar e falar assim: ah, mas na minha época a gente fazia isso, mas na minha época não tinha uma premiação em X valor e hoje tem e a galera ainda reclama. Irmão, na sua época, uma academia não fazia 100, 200 mil para ter aula para aluno. Na sua época também, não tinha competição com a premiação de 100 mil reais. Na sua época, o jiu-jitsu talvez não era a maior arte marcial dentro do seu país. Então, tipo assim, a galera faz uma comparação, né? Que fala assim, ah, na minha época era isso, na minha época era aquilo, que não tem mais o que fazer. Jiu-jitsu se tornou outro esporte, com outra visibilidade e, obviamente, com muita mais inteligência, né, cara? E esses pontos estratégicos que os atletas junto à equipe vão tomando é para realmente, às vezes, uma decisão estratégica de marketing, às vezes muitas vezes uma decisão de entender a categoria, né? Então, por exemplo, não sei se você sabe, eu mudei de novo. Então, eu tava de leve e já tô de médio. Foi a decisão estratégica que a gente tomou. Porque a gente entendeu que essas são duas categorias extremamente difíceis, mas a gente entendeu que o médio tá com mais oportunidade do que o leve. Não dizendo, tipo assim, pô, mano, o médio tem muito cara duro, mas o leve aparentemente vai ter mais luta dura. Então, o que, que a gente fez? A gente fez o contrário. Falou assim, pô, cara, chegou a hora de subir de novo, porque essa categoria já vai ter gente demais para brigar. E em muitos momentos não é a hora de você querer ser o herói. Às vezes é a hora de você olhar estrategicamente e falar assim, cara, nessa aqui tá melhor de lutar, né? E o tá melhor não é tipo dizer assim, pô, mano, nessa aqui eu vou ganhar. É olhar e falar assim, pô, cara, nessa aqui tá menos pior. Porque todas as categorias da faixa preta são desse jeito. Então, hoje em dia, a gente tem um olhar estratégico muito mais inteligente para as coisas do que era antigamente. Antigamente, a galera só queria bater no peito, não de uma forma geral, porque né, eu tô sendo Sim. muito burro se eu generalizo. Mas em mais da maioria das vezes era bater no peito e falar assim, cara, eu sou guerreiro e eu vou para cima. Hoje em dia não é mais assim, cara. Hoje em dia, a gente que já chegou na faixa preta, a gente sabe que a gente é guerreiro o suficiente, mas a gente toma ideias e estratégias que são melhores para nossa carreira. Exato, exato. Também concordo com essa visão de ter que cuidar até da tua carreira a longo prazo. Se você pode lutar numa categoria acima ou abaixo, visando potenciais duelos que você pode ganhar dinheiro com isso, às vezes você vai fazer um lutão duro que seria main event em um evento de luta casada. Então você deixa de fazer uma grana. Então acho que todos os atletas, boa parte deles estão começando a ver isso e, lógico, quem não vê ainda vai acabar sendo influenciado por vocês. Nessa questão de jiu-jitsu profissional, Lucas, você está indo para o Mundial. Hoje, o valor que você vai receber, caso vença, consegue cobrir os seus gastos que você tem como atleta de alto rendimento no Brasil? É Ô equiparado? Vitor, para te falar a real, eu nem sei quanto paga. Porque eu sei que não é um valor. Tipo assim, por exemplo, a Abu Dhabi eu sei quanto paga. O BJJ Stars, obviamente, tem uma premiação ali que a gente já assina antes, que eu sei quanto paga. O Mundial eu nem sei quanto paga, cara. Eu sei que é um valor, sei lá, 8 mil, 6 mil dólares. Cara, ainda é muito baixo, né? E aí fica ali, eu assisti inúmeras entrevistas, as pessoas dizendo, ah, mas a gente não sabe realmente quanto que a confederação ganha, não sei o quê. É, de fato a gente não sabe, mas a gente faz um cálculo baseado só no que a gente sabe e a gente tira ali algumas conclusões que talvez estejam erradas, que talvez a confederação não ganhe tudo isso, mas que não fica claro para a gente. Então a gente está sempre pedindo mais, né?
E aí, cara, eu realmente não sei. Eu acho que é uma premiação, né, baixa, tanto a do brasileiro quanto a do mundial. E realmente não cobre todos os meus gastos, né, cara? Imagina, eu sou um atleta, eu me coloco o tempo todo em situações extremamente perigosas. Se eu tiver que, por exemplo, fazer uma cirurgia, né, eu vou me machucar, fazer uma cirurgia e provavelmente, se for pela premiação de um campeonato específico, eu não vou ter dinheiro para fazer cirurgia, para fazer fisioterapia a longo prazo e por aí vai. Então não cobre. O Melk foi até um cara que se posicionou muito bem em relação a isso. Eu vejo que tem muita gente ali da antiga que né, tem algum tipo de conclusão precipitada sobre essa exigência dos atletas, que não gosta que os atletas se posicionem, que acha que é errado o atleta se posicionar em relação à grana. E o Melk fez totalmente o contrário, né? Ele recentemente teve até um depoimento dele em relação a isso, que era ele falando sobre essa questão de pagamento, né? Sem contar os outros atletas que já falam sobre isso também. Exato. Realmente a premiação pode melhorar, a gente sabe que pode melhorar. Se a gente for ver outros esportes, o atleta que ele é campeão mundial, eu até estava conversando com o Jonathan Alves, atleta da AOJ, ele falou que o cara que é campeão mundial no seu esporte, ele consegue viver bem. Ele vai viver bem quando ele chegar nesse ápice, ganhar esse título. E não é assim com o atleta de jiu-jitsu. Então, de outros fatores, o atleta de jiu-jitsu tem que começar a saber monetizar a medalha, que seria trabalhar a imagem, saber dar aula, se comunicar. E isso é uma coisa que eu vejo que você exercita bastante. Do seu círculo, assim, da galera que você vê, do jiu-jitsu de modo geral, você vê que ainda é falho esse cuidado com a imagem, com a comunicação em si, para propagar a mensagem do jiu-jitsu, Lucas? Cara, eu vejo que sim, mas eu vejo que a galera tá cada vez melhorando. Eu acho que cada vez mais a galera tá recorrendo à mídia, tá recorrendo a essa questão de mais divulgação ali dentro do próprio Instagram. Eu vejo que ainda é muito falho, mas eu acredito que tá melhorando bem, cara. Bem, eu vejo, tipo, por exemplo, a galera aqui próxima a mim, os menos graduados, já se posicionando em relação a fazer divulgação no Instagram, a gravar a posição, a entender ali o que poderia melhorar no Instagram. Eu acho que a gente está no caminho certo do jiu-jitsu, cara, e certamente daqui a 5, 6 anos a gente não vai estar mais falando do mesmo jiu-jitsu que a gente tem hoje, né? Provavelmente a gente vai estar falando de uma vida muito melhor para os atletas da geração futura. Exato. Em paralelo ao jiu-jitsu ali, o grappling está crescendo bastante. Dos 2 anos para cá, principalmente pós-pandemia, ali na pandemia, cresceu muito. Você também está pretendendo pensar, começar a se testar nessas competições, começar a fazer tua carreira ali no sem kimono, ou você ainda está focado só no pano de fato, Lucas? Cara, todo mundo pensa, Vitor, quando a gente pensa em como o Nogi tem se tornado de uma forma muito rápida esporte, de fato, né? Saindo um pouco ali da linha da arte marcial, se tornado esporte, todo mundo olha e vê que, pô, velho, é algo a ser seguido, né? Então, hoje a gente vê que existe uma movimentação gigantesca para a galera que antigamente era só do kimono, já começar a tirar o kimono para ir pro Nogi. Eu vejo uma crescente do Nogi que talvez supere o kimono em algum momento, né? Por exemplo, esse ano o ADCC certamente vai ser maior que o Mundial de Kimono, certo? E sem dúvida nenhuma, porque os caras eles conseguiram fazer da arte marcial o esporte e o esporte se tornar um show. Isso eles conseguiram fazer de uma forma muito foda. Então só esse ano o evento que tem mais expectativa é o ADCC, né? Sem dúvida nenhuma, que é um evento sem kimono. Então, todo mundo que está no esporte, eu acredito que pensa assim em migrar para o Nogi, porque o Nogi ele tá meio que se tornando o MMA da antiga, né? Tipo, antigamente a É, galera saía do kimono, saía do jiu-jitsu em geral, ia pro MMA, porque, pô, o jiu-jitsu não paga tão bem. Hoje em dia o jiu-jitsu paga melhor, mas aparentemente nos Estados Unidos, com toda essa questão, né? Não só a questão de campeonato, mas com a questão de DVD, com a questão de seminário, aparentemente o Nogi tá pagando bem mais. E aí a galera tá fazendo também essa transferência pro Nogi. ótima analogia que você fez aí, concordo plenamente. E a gente tem visto uma companhia asiática que é a maior da Ásia, que é o One,
Championship, apoiando de fato o jiu-jitsu. Na real, eles conseguiram popularizar o kickbox, o Muay Thai, trazendo esses caras para lutar no mesmo show de MMA. É outro patamar que um atleta de grappling, de jiu-jitsu, vai fazer quando ele for lutar lá. A gente viu que alguns atletas que a gente conhece do jiu-jitsu, caso do Mike Musumeci, ele venceu lá e o bônus foi 50 mil 50 mil dólares, dólares. mais o preço lá dele ter subido, ganhado. Isso a gente tinha um bônus. Eles assinaram com uma galera boa aí e com certeza estão olhando muito hoje. Então, uma boa performance ali no Mundial pode te levar a Pro One ali para fazer uma super luta, até mesmo a Flow Grappling, que agora eu acho que o One vai começar a competir com a Flow Grappling no quesito lutas sem kimono, grappling. Então, isso vai ser muito bom para atletas que estão em alto nível, que ainda que saibam ainda cuidar da imagem, porque aquilo que a gente volta a falar, ali o atleta vai vencer e vai ter o microfone na mão, é onde vai poder fazer mais dinheiro, abrir mais portas. Então, esse futuro está chegando muito rápido para vocês. Concorda, Lucas? Concordo 100%, cara. Agora as oportunidades são outras e ainda existe, né, essa briga boba entre BJJ e AJJ, mas não, para mim não existe, eu não vou falar entre BJJ e AJJ, mas para mim não existe hoje a possibilidade de descartar o que os americanos fizeram pelo jiu-jitsu. O patamar profissional e o americano ele é assim, né? Tudo ele transforma para um business muito grande. O patamar profissional que o jiu-jitsu tomou ali com aquela galera, com o esquadrão do John Danaher, com a Flow Grappling, com todo mundo ali que tá ao redor e que tá popularizando cada vez mais, junto ao ADCC também, fez com que o jiu-jitsu e que as oportunidades para os atletas cresçam bastante, né? Então, eu vejo isso, eu vejo uma crescente gigantesca, eu vejo que cada vez está melhor entrar no jiu-jitsu e ser profissional, e eu vejo também a influência que teve do jiu-jitsu estar nos Estados Unidos e dos americanos realmente abraçarem essa ideia. Verdade, cresceu demais. Tudo que eles fazem, eles conseguem mais adeptos, mais investimentos. Se a gente for falar para o ADCC, a Forbes vai cobrir o ADCC. A Forbes nunca saiu uma página para falar de jiu-jitsu. E eles fizeram, acho que, 3 páginas no site falando sobre o ADCC. Fora a festa que ele vai fazer em si, em Joe torno do Rogan evento, vai estar também, cara, maior vai ser, podcaster do mundo. vai ser demais Vai mesmo. ser inacreditável Crescendo, desse esse ano. crescendo bastante. E, cara, acredito que essa movimentação que o ADCC fez influenciou muito nessa movimentação que a IBJJF está fazendo agora. Porque tá muito bacana o trabalho que eles estão fazendo, estão divulgando mais os atletas, estão melhorando, acredito que cada vez mais vai ficar melhor. E isso é bom para o esporte. Era uma coisa que a gente sempre falava, sempre batia na tecla e está acontecendo. E agora, falando do Mundial, Lucas, como que você foi ter o camp, tuas últimas semanas, você já está embarcando, e falar um pouco da divisão, como você vê o peso médio hoje? Cara, foi ótimo o camp. Treinei super bem. Na realidade, eu treinei super bem o ano todo. Os resultados eles não mostraram de fato como eu estava me comportando na academia. Eu tive momentos fora do tatame, né, que eu acho que é super importante, que me fizeram crescer muito. E eu tô me sentindo super bem para lutar, cara, super bem mesmo. E a divisão é aquilo, né, cara? Tem pelo menos 4 ou 5 caras ali que conseguem, que têm chances de serem fato campeões do mundo e que vão trazer lutas muito duras. Óbvio que o favorito desse ano é o atual campeão mundial, que é o Tainan, mas, cara, tem muita guerra boa nesse Mundial. Tem muita gente para brigar pelo título e, sem dúvidas nenhuma, eu sou uma delas. E, Lucas, como que você chega a analisar atleta por atleta, você não olha, costuma olhar a checagem, ou, de fato, nessa mudança de jiu-jitsu profissional, você passou mais a ver quem está na chave e estudar cada luta, cada potencial luta que possa acontecer? Ô, Vitão, eu acho que assim, cara, não dá para ser burro. Isso é um fato. Se você tem a possibilidade de estudar as pessoas e entender como elas fazem, entender a mecânica de movimento e como elas se comportam durante a luta,
por que não fazer? Por que não ter mais informação? Então, cara, eu gosto de estudar, eu gosto de entender o que os caras fazem, busco praticar as melhores posições que eles fazem para entender qual que seria a defesa e o ataque, né? Então eu trago também essa realidade ali para dentro da academia, tento ficar em desconforto também na posição dos meus adversários, porque, cara, se você não estuda o seu adversário, você está um passo atrás. Isso é um fato. Se você não estuda, o seu adversário te estuda, você está um passo atrás. Ele conhece o teu terreno. E você não conhece o dele. Então, é isso, cara. Eu gosto muito de entender o que meus adversários gostam de fazer na hora da luta, para que também não seja ele não caia em muitos elementos surpresa. Lucão, muito obrigado pelo bate-papo, hein? Uma das melhores entrevistas que eu já fiz nesse ano, certamente muito lúcido na resposta, não fugiu de nenhuma. Obrigado pela tua participação aí, meu amigo, e boa viagem no Mundial. Tamo junto, Vitão, é nóis. E só uma coisa, cara, pra galera que esse assunto já deu uma esfriada, mas eu sempre gosto de trazer um pouquinho, eu gosto de dar uma alfinetada. Pra galera que ainda critica o atleta que pede dinheiro, porque pede dinheiro não. O atleta, ele é a estrela do show. Tanto que quando aconteceu aquelas coisas ali no Pan-Americano, todo mundo ficou incomodado, porque foi o atleta Sim. que fez. Enfim, eu achava que dava para ser proposital. Infelizmente não foi, tá? Achei que poderia ter sido proposital. Então, pra galera que ainda critica, que ainda não sei o quê, nananã, cara, não existe um momento melhor para pedir uma remuneração do que esse, porque a gente está no momento que a gente trouxe o caos, mesmo que não tenha sido proposital. E a gente está no momento que a gente mostra realmente nosso valor e a gente mostra quem realmente faz o show. Se não Exato. tiver atleta de elite para lutar, não existe show, cara. Não existe. Tá? Então, obviamente, a confederação, a IBJJF é a maior do mundo, isso é um fato, ela dá muito nome pro atleta que vence, que compete ali. Mas, cara, se tiver só a confederação e não tiver os atletas, não existe show. Então, chegou a hora de pagar melhor os atletas, chegou a hora também de ter um livro aberto, chegou a hora de se comunicar melhor com os atletas. Se não tem dinheiro suficiente, cara, comunica, faz reunião, se comunica com as pessoas e deixa um livro aberto aí para que a gente também consiga entender a situação. Porque é isso, cara. Todo mundo, em qualquer área, quer ganhar mais. Isso é um fato. Por que eu, que sou atleta, não posso pedir mais e não posso querer mais? Fica a pergunta para a galera que tá nesse papinho de dizer que o atleta tá exigindo muito. Por que eu, que sou atleta, por que o cara lá que é campeão mundial, por que o outro que sempre chega não pode pedir mais? Fica essa pergunta para a galera que gosta de criticar. É isso. Você falou bem, cara. Sem os atletas não tem show. Eu acho que os atletas eles abriram porta para muitas pessoas que vivem do jiu-jitsu, assim como eu. O trabalho de mídia depende dos atletas, senão não tem o que a gente falar. Igual o futebol, se não tiver jogador bom, não tem O atleta assunto, é a vitrine, cara. não vai Se ter você quer mídia. atrair gente, Então, é o atleta a vitrine. Se você vai mostrar a competição para alguém, a vitrine está ali, é o atleta. Se você quer apresentar, por exemplo, o skate para alguém, a vitrine é ali, é o atleta. O primeiro contato, normalmente, que o cara vai ter é com alguma competição, alguma coisa, e depois academia. Então, se a gente é a vitrine, cara, tem que parar com essa história de que no meu tempo era isso, no meu tempo é aquilo. Jiu-jitsu é outro esporte, com outra perspectiva, com outro valor entrando, e que, obviamente, o atleta tem que ganhar algo por isso. Fato. exato. O Lucão sempre bom nas palavras, sempre falando o que pensa de forma lúcida, elucidando todos os pontos que ele acha certo e que não acha. Irmão, obrigado aí Tamo pela junto tua demais, Vitão. participação. Tamo É junto. nóis, meu brother.